Coaching da Criatividade, episódio 33. Você consegue se reinventar sem sofrer com isso? Hoje eu digo que sim, mas não foi sempre assim. Esse movimento de se reinventar, de fazer algo de maneira diferente que a gente fazia, ou até mesmo fazer algo que a gente nunca esperava fazer, ou que não nos considerávamos prontos para fazer num dado momento, por conta de algo externo que aconteceu, ou de uma necessidade premente, sem dúvida isso causa alguma dor, causa algum tipo de sofrimento, porque é um movimento que você faz contrário de alguma maneira à sua natureza, à maneira que você fazia normalmente as coisas. Hoje, eu consigo me reinventar, até de forma alegre, porque isso virou um prazer para mim. Então eu já não sofro mais com o processo de reinvenção. Eu sofro com a descoberta da necessidade de me reinventar em alguns momentos. Ali vem alguma dor. Por mais que a gente não queira, a gente volta no tempo que foi gasto para algo, mas aí vem alguns aprendizados ao longo do caminho, que todo o tempo gasto, todo o tempo utilizado, toda a jornada, todo o caminho, ele pode e deve ser útil, mesmo que durante o caminho algo tenha acontecido diferente do que a gente esperava, ou não tenha funcionado muito bem. Repara, em algum tempo, em algum momento, aquilo vai ser útil, aquela experiência, você vai se recordar dela, você vai lembrar dela, você vai fazer com que ela se transforme em algo que realmente faça diferença na sua vida mais adiante, ou até mesmo naquele mesmo momento. Então é importante você passar pelos processos sabendo que por mais que eles sejam inesperados, eles podem ser felizes. Você pode fazer isso de maneira alegre e interessante. Nós estamos vivendo hoje uma crise sanitária grave, a nível mundial. Nosso país está passando por isso. E muitas pessoas têm tido a necessidade de se reinventar. Reinventar não só os seus hábitos, a maneira, o horário de acordar, a forma com que trabalham. O trabalho online está sendo uma realidade de muitas pessoas. Professores estão tendo que ser conteudistas ao invés de somente professores em sala de aula. Então tem uma série de reinvenções acontecendo dia a dia, um dia após o outro. E isso eu tenho percebido que em boa parte das pessoas causa assim dor, causa sofrimento, causa aquela necessidade de, nossa, eu quero que tudo volte logo ao normal, que acabe essa pandemia. Mas o interessante disso tudo, e nesse movimento que estamos sendo obrigados a fazer de alguma maneira, é o que eu chamo de flexibilidade resiliente. Eu já falei isso aqui no podcast, que é quando você se mexe de alguma maneira, você se transforma, você usa ou faz algo que você não esperava fazer, ou que em algum momento nunca tinha passado pela sua cabeça, você até achava que não queria fazer, e aí você vai lá e começa a fazer aquilo. E durante esse processo você acaba se redescobrindo, descobrindo que talvez tinha algumas coisas ali que ficou interessante, que ficou bom, que você pode usar novamente. E isso é algo que te dá forças para que você efetivamente não sofra com esse momento da reinvenção. Existem algumas ferramentas, conforme eu já conversei com vocês, no coaching da criatividade, nossa intenção é dividir algumas ferramentas, técnicas, dicas que foram úteis para que eu pudesse responder essa pergunta dessa forma, que eu já não sofro mais com o processo de reinvenção. Por que eu não sofro mais? Porque eu vejo na possibilidade de reinventar um olhar diferente. O reinventar é um dos processos de inovação. Quando eu penso em reinvenção, eu penso em buscar ângulos, possibilidades, ideias, respostas diferentes do meu habitué.
E aí eu vou buscar isso na minha jornada, na minha história, nas coisas que eu já passei. Isso vai fazendo alguma diferença. Com relação a esse momento que nós estamos vivendo, penso ser interessante buscar entender melhor as necessidades do outro, entender como os outros estão passando o momento. Vocês sabem que eu tenho um programa de coaching e eu atuo com vários empresários, empreendedores, pessoas que precisam de ajuda para se encontrar com relação à carreira, ou mesmo na empresa em que estão, né? Ou precisam exercer liderança e de repente querem melhorar nesse sentido. E eu venho ajudando muitas pessoas através dos meus programas de coaching. E uma das coisas que eu tenho percebido é que durante essa pandemia as pessoas passaram por vários momentos. Alguns momentos de pânico, inclusive eu, tá? Eu não estou fora dessa história. Pânico, desespero, aquele momento em que a gente sai totalmente do normal e extravasa ou extrapola e passa do limite com outras pessoas. Então, isso são coisas que de alguma maneira acontecem, fazem parte desse caminho, dessa jornada que a gente está vivendo nesse processo de crise. E em alguns momentos as pessoas não querem mais aprender, não querem mais escutar, não querem ouvir podcast, não querem ouvir áudio, não querem ver vídeo, acabam procurando outras coisas, e aí tudo que se faz enjoa. A gente assiste 200 episódios de séries diferentes e acaba tudo ficando meio complicado, a cabeça se desmonta em algum momento. Mas é possível a gente perceber como que esse processo se dá e que em alguns momentos a gente se reencontra, as pessoas vêm se reencontrando. Então, assim, durante o meu programa de coaching, eu percebi que algumas pessoas, foi um desafio maior encontrar uma possibilidade de ajuda para aquelas pessoas. Outras não, outras está muito tranquilo. Mas ao longo do tempo, durante esse período, já estamos aí com 3 meses mais ou menos, sofrendo, né, aqui no Brasil com essa crise, eu fui descobrindo formas para que fosse possível implementar o meu serviço, a minha ajuda. E isso vem funcionando, vem dando certo. Cada vez mais, várias pessoas estão nos procurando, né? Tanto que agora a gente está ampliando, partindo para uma... Na verdade, a gente já tinha formado 5 coaches que trabalham com um programa Coach Dragons, que é o nosso programa de coaching, e agora nós vamos começar uma turma na semana que vem para formar novos coaches e dar a oportunidade daqueles que já estão formados de se reciclarem de alguma forma. E todos os dias, em toda a jornada, a gente vem aprendendo algo, como fazer isso. Mas a grande dica que eu divido com vocês, existem algumas ferramentas que a gente pode fazer isso. A ferramenta do quadro do modelo de negócios é uma ferramenta em que a gente pode olhar não só para negócios, mas também para a nossa vida e reinventar as várias etapas. Pensar novo ou repensar como que a gente lida com a outra pessoa, quem efetivamente a gente atende, qual é o nosso público. Isso seja numa religião, seja numa empresa, seja no negócio, seja onde for. Então eu posso pensar sobre isso e inovar usando essa ferramenta. Uma outra ferramenta super interessante que no nosso programa de mentoria Pense, Crie, Exista ou Morra é o Reframe. O Reframe ele permite que a gente olhe algo pelo inverso do que foi visto. Nossa, isso é fantástico. Acaba trazendo uma possibilidade que a gente não esperava. Então a gente traça o modelo pelo lado do cliente, qual é o sofrimento dele, e aquilo que a gente consegue fazer e que a gente consegue enxergar para ajudar aquela pessoa. E olha para o contrário daquilo. Sempre sai alguma coisa interessante dessa história. Nessa arte de reinventar, eu venho de alguma forma fazendo isso nas minhas relações com os meus filhos, na minha vida ao longo do tempo. Interessante que na minha família, os meus 3 filhos, né, agora já estão bem crescidos, mas a gente sempre brincou no carro, nos caminhos, nas viagens, a gente sempre brincou
de falar as frases mudando a ordem das palavras, falar de maneira ao contrário, diferente. Quando a gente faz um jogo, a gente sempre brincou de mudar as peças de lugar, de jogar o jogo de forma invertida. E isso hoje nos trouxe uma possibilidade que não é só minha, né? É da Luana, da Júlia, do Ítalo também, de olhar as coisas de maneira diferente, e a gente já não sofre mais tanto. A Mônica também, que é dentista em Viana das Pedras, então a gente já tem o hábito de se reinventar o tempo todo para encontrar novas possibilidades, encontrar processos, caminhos, ideias, para construir sempre melhor, para ter sempre resultados melhores, principalmente no que diz respeito à nossa felicidade e à nossa construção da felicidade e da nossa jornada ao longo do caminho e da nossa missão aqui na Terra. Bom, me estendi um pouco mais hoje. Como já de hábito, essa é a minha resposta, ela faz sentido para mim. Se não fizer sentido para você, não tem problema. Espero que tenha pelo menos trazido algum insight. Responde você. E você? Você consegue se reinventar sem sofrer com isso? Sou Márcio Serbella, coach para empresários. Coaching fora do normal.